Começar. Posso falar? Então, eu só, muito rápido, mas é só para agradecer a vossa presença. Agradecer muito ao Rui por me receber aqui, para fazer a apresentação deste livro. E aqui a estes amigos todos, o Pedro, às duas Anas e à Helena, que vão seguramente que abrilhantam este momento. Portanto, a todos eles, agradeço muito por poder estar aqui com eles todos. Acho que então começa o Pedro, não é? Então, boa tarde a todos. Obrigado, Guadalupe. Eu fui desafiado para esta missão de apresentação do livro Um Louvo a Deus no Campo de Girassóis, da Guadalupe, e faço com muito gosto, pela amizade e admiração que tenho pela Guadalupe, mas é evidente que eu não sou uma autoridade, ou muito menos uma pessoa que tenha conhecimentos suficientes do ponto de vista da literatura para fazer uma apresentação a esse nível. Portanto, optei por vos vir aqui dizer porque é que eu gosto deste livro. E creio que o que faltar em erudição irá sobrar em gosto por partilhar convosco porque é que eu gostei do livro e porque é que me parece que ele é importante. Esta sessão vai ter então algumas palavras minhas agora no início. Ana Afonso irá, para eu não estar aqui sempre a debitar tudo, a Ana Afonso lerá alguns excertos, também para nos ajudar a situar e a conhecer um pouco a respiração da escrita da Guadalupe. E depois a Guadalupe terá também a oportunidade de nos dizer mais alguma coisa e eventualmente responder a perguntas, se houver questões ou comentários. E no final a Ana Ribeiro e a Helena Sarmento vão-nos proporcionar um momento musical que foi estruturado. Foi relativamente fácil escolher as canções porque foi estruturado com base em temas que são referidos no livro ou que têm a ver com episódios que são contados no livro. E até posso dizer quais são, ficam já com o apetite aberto. Alfonsina e Almar, o tema que foi celebrizado por Mercedes Sousa, Turritana, do Zeca, Le Déserteur, do Boris Vian, e mais três do Zeca, Cantar Alentejano, A Morte Saiu à Rua, e não podia deixar de ser a Utopia. A Guadalupe, eu penso que não é preciso fazer uma apresentação da Guadalupe, mas podemos referir alguns elementos que estão aqui na nota que consta da badana do livro. É natural de Vila Real, tem uma filha, Ana Sofia, licenciada em Filologia Germânica, foi professora, formadora, técnica superior pedagógica e delegada sindical. Foi mediadora do Centro de Estudos e Profilaxia da Droga de Coimbra e fez parte da equipa da Comissão de Proteção de Menores da Zona Centro. Ativista cultural, tem presença em inúmeras iniciativas e eventos e responsabilidades diretas na direção da Associação Abril, da Associação José Afonso, da Associação Mares Navegados, e também tem estado envolvida na iniciativa que tem sido designada como Fórum Liberdade e Pensamento Crítico, que foi este ano o terceiro. E além disso também recentemente, isto não vem aqui, mas no Alvite dinamizou umas jornadas culturais e que tiveram base no tema do ambiente, essencialmente, mas que se
disseminar um pouco por todo o Conselho e que também há perspectivas de que seja uma iniciativa para continuar, não é? Espero que sim. Este livro é um livro que eu disse há pouco, me parece, é sempre a palavra que me surge, é importante. E é importante para mim porque tem um pano de fundo, que é no fundo a história de Portugal e um pouco da história do mundo no século XX. E para quem se interessa e viveu algumas das coisas que aqui estão, é extraordinário porque a evocação de cada episódio traz sempre ou uma canção, ou uma frase, ou um acontecimento contemporâneo da ação. Eu não vou, como será evidente, contar a história. Aliás, vou tentar não falar, não fazer spoiler, como se diz agora, e não contar a história, mas creio que um dos elementos mais exaltantes da leitura deste romance é exatamente a forma como a Guadalupe conseguiu articular uma ação que se lê, é daqueles livros que se podem ler no fim de semana, porque depois dá sempre vontade de ir à página seguinte ver o que aconteceu, mas tudo isso está articulado com esse pano de fundo, como eu dizia, em que vamos encontrar e reconhecer muitas das coisas que foram importantes e que são importantes para nós e que ajudaram a formar o que é o nosso mundo hoje e o que é o Portugal de hoje. E a importância é tanto maior quanto, como sabem, há uma certa tendência para apagar ou para, nos casos apagar, noutros casos para reescrever a história. Eu até me socorro aqui também de um parágrafo do Mário Tomé, que nos honra com a sua presença, como já disse aqui o Rui, e que diz melhor aquilo que eu quero aqui expressar. Quando o ovo da serpente parece estar de novo a querer eclodir num plasma de esquecimento, segregado pela indiferença cultural e política, numa sociedade desestruturada nas suas raízes humanistas pela triunfante democracia do mercado, esta bela história de 3 gerações de uma família atravessando o século XX português provoca-nos um arrepio de fortes emoções. O Mário diz isto num parágrafo e eu aproveito agradecendo, porque creio que é exatamente isto que a leitura do livro nos provoca. E lembra-nos a importância de não esquecermos o que aconteceu em Portugal antes do 25 de Abril, durante boa parte do século XX, o que aconteceu no mundo a partir designadamente dos anos 50, 60, e recorda-nos como isso devia estar presente mais vezes no discurso público, devia estar presente na nossa memória e devia ajudar-nos a formar a nossa ação do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista ético. Mas simultaneamente o livro é um livro que também respira, é um livro. A Guadalupe tira as suas personagens para este turbilhão, turbilhão de acontecimentos, turbilhão de episódios, mas tem alguns momentos em que a sua prosa como que nos dá assim algum tempo para
para respirarmos e para ganharmos balanço para as páginas seguintes. E eu, se calhar, aqui convidava a Ana para ler um primeiro excerto que tínhamos combinado. As casas têm esse poder de arquivo. Guardam as lembranças não em prateleiras certinhas e ordenadas, catalogadas, mas antes as colocam a esmo, em qualquer lugar, preservadas no seu espaço real. Um baloiço abandonado, uma árvore que guarda no seu tronco a palavra amo-te, mensagem que, quando procurada, já foi por ali acima, tornando-se maior, talvez na razão inversa do amor já esquecido. Um banco que reserva as folhas de um qualquer outono, uma cana de pesca ou a bicicleta, ferrogentas, um livro de receitas de folhas com dobras nas pontas, uma cama de colcha desalinhada, algo manchada, o frasco de perfume quase gasto, a parte de cima de um pijama esquecido, um livro deixado aberto no sofá, as fotografias. As fotografias, elas são as principais testemunhas, silenciosas, mas vivas, representando o tempo inexorável e traiçoeiro. Repousam no psiché, na mesa redonda, numa estante, num álbum, numa caixa de sapatos. É difícil deixar de pensar que, no final, todos seremos apenas um retrato pendurado na parede ou metido numa moldura em cima de um qualquer móvel. E a alma agita-se nessa viagem do olhar, no espreitar dos espelhos que revelam as intimidades das recordações, nessa sonda que observa e toca os fragmentos de uma vida. As casas são livros, são folhas, onde fica escrita a passagem do tempo e onde se irá sempre ouvir a voz da memória. Obrigado. Para lá desta conjugação que me parece muito estimulante entre os momentos mais reflexivos como este e os momentos em que a ação avança, há aqui um pequeno parágrafo que eu, quando estava a reler o livro esta semana, não hesitei ainda de estar eu a ler também, mas pareceu-me que poderá ter interesse também para explicar de que forma a Guadalupe também ela toma partido, claramente, na ação, toma partido no sentido que ela torce por algumas das personagens, nós também, mas em certos momentos também se declara isenta ou reconhece que não tem todo o poder de mexer nos seus bonecos, nas suas figuras, e diz isto. Diz isto, mas não é aqui. Diz isto. Ninguém devia estar sujeito a essa dor, a esse sofrimento de uma impiedade sem nome nem dimensão. Um golpe atroz da vida. Por isso, a descrição tem que ser rápida, mas solene e respeitosa. É a vida deles que tenho o firme propósito de descrever. Não posso alterar o curso dos acontecimentos, por mais doloroso e difícil que seja para mim também. É uma narradora simultaneamente com os instrumentos para desenvolver a ação, mas que se põe os seus limites, e isto é muito curioso. Por isso, neste livro vão encontrar, eu selecionei aqui, assim ao acaso, há muitos mais, mas vão encontrar o assassinato de Catarina Eufémia, em 1954, com 26 anos, como sabem. O atentado a Salazar, de 1937. O ano de 1961 em Portugal, que é muito, várias vezes é aqui falado, o tal que se disse que foi o annus horribilis de Salazar, por causa não só da inclusão das lutas de libertação nas colónias, como o desvio do Santa Maria, do Paquete, o golpe de Beja,
os acontecimentos na Índia, no chamado Estado da Índia. Surge-nos também aqui José Dias Coelho, também assassinado pela ditadura. Surgem-nos as crises académicas de 1962, de 1969. E é claro, surge-nos o 25 de Abril, que tinha que estar cá. Temos aí, não temos? Temos. Sim. Então, é o segundo e não o terceiro, é isso? É, talvez passássemos agora já para isso. Ao terceiro? Sim, o 25 de Abril. Regressou a Portugal no dia 30 de Abril e, para seu grande júbilo, veio no avião que, a partir de Paris, trouxe Álvaro Cunhal. Teve a oportunidade de falar com ele e satisfazer um velho sonho, conhecer uma figura que ele admirava e que tinha sofrido e lutado para aquele dia ser possível. Achou um homem superior, quase como Fidel. Também teve como companheiros nessa viagem José Mário Branco e Luís Cília, que, como ele, regressavam do exílio. A aventura dos viajantes colara-se aos rostos e mais se sentiu quando desceram do avião e pisaram o solo português. O aeroporto estava apinhado de gente que cantava, gritava vivas pela liberdade e empolgadas palavras de ordem. Aquela era uma multidão de alegria, de gente livre. As caras exibiam largos sorrisos, com olhos febris, molhados, o que as tornava mais genuínas e puras. Lágrimas e risos de gente feliz. Sentiu que aquela efusiva manifestação também era para si. Procurou com os olhos a família que devia estar a tentar romper por entre a multidão. Vê primeiro a mãe e, junto dela, uma bonita jovem, alta e magra, que abraçava um ramo de cravos. Teve um sobressalto. Era Beatriz na versão de cabelo escuro. Emocionou-se com essa visão e com os pensamentos que lhe cavalgaram na memória e apertaram o peito. Nestes anos de afastamento, não conseguiu imaginar o crescimento de Isis, a sua transformação física. Quando saiu de Portugal, era ela uma criança com uma boa distribuição de parecenças. Hoje, ao longe, viu Beatriz a caminhar para ele, de cabelo pintado, como na realidade acontecera durante um tempo, cansada de ser loira. A felicidade contagiante que andava no ar e o penetrara ficou por momentos ensombrada e suspensa por uma tristeza que se gerou num lugar do tempo e da memória e deslizou até ele por sobre a multidão. Mas sem a atingir, só a ele. De repente sente-se rodeado, abraçado e quase sufocado por Afonso, Celestino, Benedita, Inácio, Walter, Laura e muitos outros amigos que também tinham vindo esperá-lo. Feliz com os amigos, mas ansioso, esticou-se um pouco acima da multidão, procurando as duas. A neta e a avó tinham desaparecido. Pede apoio a Afonso e a Inácio, que vão ao encontro delas, ajudando-as a romper por entre as pessoas. Chegaram. A mãe à frente, afogueada, caiu-lhe nos braços. Por segundos pensou que ela tivesse desmaiado. Mas era só o peso da saudade. O doce peso de todo o afeto e carinho, colocados dentro do abraço forte e apertado. Para sua surpresa, Isis já só trazia 2 cravos. Mesmo antes de o abraçar e beijar, estendeu a mão e, muito séria, entregou-lhe um, que ele colocou no bolso do casaco. Ela pôs o último cravo no cabelo e só depois se abraçaram longamente, emocionados. Isis dividiu com o pai o símbolo da liberdade. Foi um gesto instintivo, não premeditado, uma espécie de metáfora que projetaria no futuro os contornos da sua relação. Não mais o esqueceram e atribuíram-lhe significado. A partir desse dia, em todos os 25 de abril, Francisco comprava 2 cravos. Apenas 2. Punha um na lapela do casaco e colocava o outro no cabelo da filha. Depois guardavam-nos. Só deitavam fora os velhos cravos no ano seguinte, quando recebiam os novos. Era um ritual de companheirismo e amizade, permanentes. Conscientemente ou não, era uma forma de dizerem que nunca mais poderiam perder a liberdade. Uma liberdade partilhada, mas que tinha de ser cuidada e renovada. Não era um bem adquirido para sempre.
em todas as dimensões da vida. Creio que por estes excertos também já podem calcular como esta é a escrita de alguém que viveu com V grande estes acontecimentos, porque aliás talvez esteja aqui também a explicação para o facto da Guadalupe ter publicado agora o seu primeiro romance, porque ela andou a viver e agora continua a viver, mas está a escrever, e ainda bem. Vou convocar aqui uma outra pessoa que admiro muito, que infelizmente já não está entre nós, que é o Manuel António Pina. E o Manuel António Pina, para quem se recorda, dizia, sobretudo nos últimos tempos dele, ele dizia: cada vez me convenço mais que aquilo que nós somos é memória. Nós somos feitos de memória. Ele dizia isto com alguma frequência. Perdendo a memória das coisas, também nos vamos perdendo a nós. Vamos até à situação última em que deixamos mesmo de saber quem somos. E isso, infelizmente, pode acontecer. Fundador da Unicep, Manuel António Pina. Exatamente. E essa frase veio-me várias vezes à cabeça quando estava a ler este livro, e é por isso que ele é importante, do meu ponto de vista, porque é um livro que nos ajuda a não nos esquecermos de quem somos, a mantermos presente a nossa identidade, as nossas convicções. Nós estamos aqui numa cidade onde foi em 2010, eu fui confirmar isso, há pouco mais de 10 anos, uma Câmara Municipal rejeitou a proposta de se dar o nome de uma rua ao José Saramago, sabem? Isso aconteceu em 2010, era o Presidente da Câmara, o Dr. Rui Rio. E com o fundamento, digamos assim, de que José Saramago não tem nada a ver com o Porto. Foi o que eles disseram na altura para fundamentar a rejeição da proposta. Eu acho que estas coisas, no fundo, que há um combate que se faz a este nível da memória. Há uma vontade de apagar, há uma vontade de que não se falem certas coisas, de que não se recordem certas coisas. E essa vontade sofre umas boas machadadas quando aparecem livros como este, onde a memória é enriquecida, é evocada. E, aliás, estava-me agora a recordar, há dias também li em Badajoz, agora também uma resistente antifascista espanhola chamada Matilde Landa, que já morreu há uns anos, nasceu numa praça de Badajoz, para quem conhece Badajoz, é a Praça de Santo André. E foi feita uma proposta também para essa praça não mudar de nome, mas ter um recanto da praça próximo da casa onde ela nasceu, que evocasse a Matilde Landa. E também foi rejeitado por uma maioria, creio que é do PP, que está em Badajoz, e também com aqueles fundamentos que mexer nestas coisas e evocar certas coisas, que reabre as feridas e tal. Mas num gesto muito engraçado, e por isso é que eu me recordei agora, a população de Badajoz, muitas das pessoas que sentiram
essa recusa como uma ofensa à memória, no caso à memória de Matilde Landa, mais concretamente, e da resistência antifascista espanhola, puseram lá uma placa na relva com o nome dela. E vão lá diariamente e põem flores, e põem poemas, e põem... e por isso, se passarem por Badajoz, aproveitem para também ir lá deixar uma mensagem. Mas isto tudo, então, para dizer, e já estou a terminar, que, do meu ponto de vista, a importância e o gosto que me deu a existência e a leitura deste livro foi exatamente a importância que eu dou à memória e que acho que devemos todos dar ao respeito por aqueles que lutaram, que amaram e que contribuíram para que nós hoje possamos continuar a fazê-lo em liberdade, com a liberdade que vamos conquistando e que não vamos deixando apagar. O Orwell dizia, no 1984, que quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro. Este livro ajuda-nos a controlar o presente, a manter vivo aquilo que para nós deve ser importante na nossa ação cotidiana. Por isso, e antes de dar a palavra à Ana para a leitura de mais um certo, eu termino só com a mesma palavra que a Guadalupe usou há pouco. Muito obrigado e já estamos à espera do próximo. Estava um vento fresco e ligeiro, carregado de aromas silvestres que lhe pareceu serem de amoras. Cresceu-lhe água na boca e viu-se apanhar esse fruto doce e amargo que deixava a boca escura e saborosa, com Beatriz e o filho, num tempo de alegria, noutro lugar, à beira-rio, numa quinta da montanha. Emocionou-se com essa visão de felicidade que lhe deu alento. Era bom sinal. Era como se o acompanhassem para o proteger. Depois de consultar o mapa, recomeçou a andar com passadas rápidas e enérgicas, pois não queria ser apanhado pela noite no meio da floresta, embora estivesse preparado para essa eventualidade. Ouviu um piar, pareceu uma ave de rapina e, quando não muito longe, talvez uma águia ou qualquer sinal feito por humanos. Parou e o coração bateu mais depressa. Imediatamente se baixou e protegeu de olhares. Ouviu um restolhar de asas e uns piados impacientes, anunciando a presença de um ninho. Só então tomou consciência, embora já o soubesse, que estaria a caminhar ao longo de uma ravina que se precipitava à sua direita. Foi andando com cuidado, naquele ambiente vegetal e solitário, habitado pelas águias, casas de pica-paus que incessantemente perfuravam as árvores, num toque, toque, cadenciado e monótono, e muitas outras aves que voavam alto e entrevia por entre a copa das árvores. Aquele era o habitat de répteis, mamíferos roedores, em especial as marmotas e os esquilos, que brincavam afoitos e incautos e passavam por ele a correr. Francisco sentiu-se um peripatético nesse diálogo entre os seus passos, a observação e o pensamento. Sem saber como, foi invadido por uma indescritível saudade. Há sons, lugares, cheiros, que são como portais mágicos que se abrem e deixam entrar recordações e memórias. E também sonhos e ilusões. São passados e presentes que se misturam nas saudades de um futuro que se vai descerrando conforme avança a floresta dentro. Entrado nesse portal, a vida de Francisco cavalga, incontrolável. Galopa por trilhos sinuosos e veredas silenciosas, habitados aqui e ali por chamamentos quase demenciais. A sua vida dorida, com todos os momentos falhados, as perdas, as ausências, torna-se tão viva que se sente trespassado por um aguilhão em brasa.
Cruza as mãos sobre a cabeça, pressionando-a para tentar regressar à realidade. Naquele momento deseja ter o poder dos loucos e perseguir, num último fogo, o rasto dos cometas, evadir-se da vida. Quer ser como eles, que, incapazes de acreditar na realidade cruel, constroem uma história, sua única verdade e derradeira forma de se manterem vivos. Sem pensar, dá um grito. É real e frustrante esta incapacidade de transmutar a vida, de mudar o passado. Nesse grito que transporta memórias enquanto o pensamento envereda por atalhos súbitos, o corpo, os pés, avançam com passos decididos, sempre em perseguição da sua meta. Será capaz de definir o seu rumo? Precisa de fechar os olhos com força para regressar à consciência de si e àquele presente atolado de perigos que tem de defrontar e resolver. A emoção teima em afastar-se. Num esforço de desejo, vislumbra o sorriso e o olhar de Florinda. É um esquilo a fitá-lo, interrogador, que o puxa para a realidade. Parou por instantes, inspirando profundamente aquele ar puro que se desprendia do chão e das árvores. Sentiu com prazer a frescura úmida da vegetação que não vê ainda, mas sabe que se agarra, como lapa, às fragas que escorregam pelas gargantas até à profundeza do vale. Se atento, consegue ouvir o som das águas a escorrer pelos declives em pequenos e murmurantes fios, como cabelos brancos espalhados pelas ravinas. Ou cascatas de água borbulhante derrapando pela montanha, deixando-se cair com leveza lá ao fundo no rio, que aguarda esse suplemento líquido para se fortalecer e procurar o melhor caminho. É inevitável que Francisco se aproxime desse precipício. Sabe que não deve parar, mas é impelido a apreciar a paisagem magnífica que se estende diante dos olhos, ora agreste, ora luxuriante. Ao longe, avista maciços mais altos, nus, desérticos, e o esplendoroso Monte Perdido, onde alguma neve e restos de gelo azulados resistiram ao verão e preparam a cama para as futuras camadas de lençóis brancos que o inverno trará. Vê as nuvens apressadas a aproximarem-se do cabeço do monte, escondendo-o, protegendo-o de olhares venais, fazendo jus ao monte. E Francisco, já de novo a andar, sente-se confortado por ter por companhia, lá longe, um monte perdido, intemporal e constante, como um farol invisível, mas real. Ao seu lado, o abismo que atemoriza e atrai. À frente, uma floresta cheia de perigos e desafios. Uma paisagem inquietante que o penetra e provoca nele sentimentos e impressões contraditórios. Acha este pedaço largo de natureza que vai percorrendo consoladora e benfazeja, harmónica, bem diferente da vida, bem diferente da sua realidade. Espera que lhe proporcione uma caminhada firme e o leve ao seu objetivo, a liberdade. Na cabeça soam-lhe fortes as palavras de Boris Vian, da canção Le Déserteur, cantarolando baixo, aqueles versos de resistência e revolta alimentam-lhe a coragem e dão-lhe força para continuar a caminhada.